Olá, queridos! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Eu fico grata pela sua escolha. A gente vai fazer essa conversa aqui hoje valer a pena, não é, Kelly? Ah, sem dúvida, Miss. E eu acredito sim que vai valer a pena e que vai ser um tempo muito proveitoso para todos nós. Principalmente porque nós vamos falar sobre cosmovisão bíblica na família. E Amei esse falar de título. família é muito legal, né? Sim, muito. Amamos família. Então, sabe por quê, queridos? Porque todos nós, embora você pode até não ter clareza do termo cosmovisão, Sim, mas todo mundo tem. todo mundo tem. E eu acho interessante que você vai colocar exatamente o que é cosmovisão, né? Sim, Para dar né? um entendimento melhor, mas certamente você tem e Sa- acredito muito Porque interessante. cosmovisão é a maneira como nós interpretamos o mundo. E como Exatamente. nós interpretamos todas as áreas da nossa vida, como nós Isso, enxergamos as coisas, isso. né? É como se fosse uma lente que nós colocamos na frente dos nossos olhos, É, né? e sim, e isso envolve tudo, sabe? E ela, essa maneira de ser, ela vem antes da lógica, da razão, sabe? É Totalmente. o que caracteriza cada um de nós, Cada um de né? nós, isso mesmo. É, Nos e é torna bem igual únicos. falou, é uma lente única, como a Kelly Isso, falou, colocada isso. diante de nós. Eu tenho uma, Eu a tenho Kelly outra, outra, você tem certamente, né? outra, Outra né? também. Aí você fala, ai, somos todos cristãos. Graças a Deus somos sim, Sim. mas também não enxergamos Da mesma da mesma forma, maneira, né? tudo. Não, sempre tem alguma coisa diferente. A cosmovisão da pessoa é como se fosse um mapa, né? Um mapa Isso. que vai mostrando, orientando os movimentos que nós fazemos ao longo de toda a vida, né, Exatamente. Kelly? Os caminhos que nós escolhemos, os valores que nós Isso, a posição que a escolhemos. gente toma, Isso em né? relação a certas situações e assim vai. Então, queridos, para resumir, tudo que nós somos, que nós pensamos, sabe? Tudo aquilo que a gente crê está relacionado, né, com a nossa cosmovisão, Cosmovisão, isso tá? mesmo. Então, para nós, cristãos, e eu acho principalmente para nós mulheres, porque quando fala de família, a Bíblia dá um destaque diferenciado para a Para a mulher, mulher, dá. né? Dá um Ela diz destaque que é a bem mulher diferenciado. sábia que edifica A sua a casa. família, a casa como família, Isso né? mesmo. Você veja que papel É, importante. então, eu acho que principalmente nós como mulheres, nós temos quase que uma obrigação mesmo, dar uma olhada nisso, né? De se apropriar dessa visão cristã a respeito da família. Sim, até porque o nosso papel dentro da família, né? O É, papel da mulher, obviamente que todo mundo tem o homem e a mulher tem o seu papel, mas a mulher, como a Mitz falou, né? É aquela que edifica a casa, né? E o que significa tudo isso está realmente totalmente ligado a essa questão dessa cosmovisão que a mulher tem, né, sim. para com a família. Então, se a gente for olhar, eu dentro da minha família, a Kelly, Isso, você, sabe, querido, o que seu marido e seus filhos, aquilo que ele vem você falando, fazendo, isso, né, agindo, aquele tem a ver com o que você segue, com o que você acredita. Não pense que é exatamente. naquilo que a gente fala, né? Não, não. Na realidade, o exemplo sempre, ele fala muito mais alto do Sim, que as ele palavras. arrasta, né? Ele arrasta, Né? né? Então, quando nós vamos falar de uma cosmovisão cristã dentro da família, na família tem tudo a ver com Tudo, nós tudo. mulheres, Muito, né? muito profundamente. Sabe? Então, e a família é uma instituição que vem sendo atacada hoje, Muito de porque até todos os lados, né, o Mitz? conceito de família mudou Sim. muito. Nem sei se a gente pode hoje dizer, olha, família significa isso, porque talvez se a gente Falar disser alguma coisa coisa assim pode dar diferente, problema. sabe, você é enquadrado em não sei aonde, Sim, quando e sim. como, Tá né? ficando perigoso a gente ter as nossas posições, Porque infelizmente. Não porque tá? de repente se alguém, sabe, que mora ela e dois animais, dois pets, Sim. e chama isso, essa aqui é a minha família, ela quer ser respeitada dentro desse conceito, Como independente do família, que você possa sim, sim. considerar ou não, né? Exatamente. E na realidade, se você falar alguma coisa que vá contra ou não agrade, né, pode ser Sim, problemático isso. eu vinha. Quando vinha para cá hoje, eu estava ali passando no celular Sim. e tinha num Reels o garçom
Aham. quando diz boa noite, Senhor, aí ele diz assim, você usou o termo errado, era um homem, mas diz você é um irmão. Aí ele falou, ai, desculpe, senhora. Ele falou, não, não. Aí ele, senhorita. Aí ele desfilou Um uns monte. 20, 30 termos e não Aham. conseguiu agradar, sabe? Ele falou, seja bem-vindo, cliente, clientex, cliente. Aí começou aquela. Gente, foi Ficou o tempo engraçado, né? todo. Aí Ficou quando engraçado. ele, depois de falar, sabe lá, trocentas coisas, Sim, ainda sim. o outro vira para ele e fala transfóbico, né? Ah, tá. Tem essa agora Tem mais também. essa, Opa, né? você veja Então, só. né, você vai fazer o quê, Não dá né? nem para decorar todos os Não termos que dá. hoje existem, de Gente, tantos. este é o mundo que nós vivemos hoje, né? Exatamente. Debaixo de uma certa cosmovisão aí, que não é Pois cristã, pelo que é. nós observamos. Né? Agora, então, a nossa está atrelada, né, ao próprio Deus. Por isso que Isso, nós estamos falando como Deus vê as coisas, né? isso. E é essa visão que nós precisamos E, aprender e dentro da família, dentro da sabe? família. Então, eu digo assim, qual é a praticidade disso? O que é que vai fazer diferente? Eu vou contar um exemplozinho assim para você entender bem, que exemplos às vezes Sim, clareiam mais do muito, que muito. definições e coisas. Eu falei, a Verdade. gente viveu uma cena comum que qualquer família pode viver, né? De repente, a gente estava almoçando um dia, né? Veio lá a vizinha e assim, quando eu abri a porta, ao invés de me dar bom dia, boa tarde, ou dizer, essa era a hora do Alguma coisa. almoço, né? Não, Sim. chama as suas filhas aqui, o seu marido. Uau, né? Que Aí você já isso? começa a pensar, Já passa um mas monte de coisa na cabeça. não precisou nem chamar, porque eles ouviram, vieram, E foram para e fora. ela, assim, disse, ignorando a minha presença do marido, disse para minhas filhas, cadê o meu batom, né, que vocês brincaram ontem com ele? Quem é que ficou com ele e onde é que está? E minhas filhas não sabiam nem do que ela estava falando, Sim. sabe? Aí a gente vê o que foi. Aí ela, sabe, se dirigiu para mim, para o meu marido, dizendo assim, Sim. olha, vocês eduquem melhor suas filhas, sabe? Uau, olha Eles só. pegaram ontem, minha filha trouxe o batom para eles brincarem, não devolveram, e, enfim, era um batom caro. E falou um monte de coisa, enfim, foi embora, e se manifestou embora. O meu marido, olha, você me desculpe, nós vamos averiguar aqui o que aconteceu mais uma vez, eu vou te dar um retorno, eu quero que você me desculpe. Sim. Aí as meninas ficaram indignadas conosco. Que atitude? Como é isso? Pedir desculpa para ela ainda? É ela Sim, que se foi a ela que veio grosseira, na hora né? da... Isso e Sim, tal. sim. Aí a gente foi falar, olha, se ela falou tudo isso, não adianta a gente agir da mesma maneira. Né? Não adiantava falar, escuta, sua sem educação. Sim. que, Na que realidade, já no tem uma briga natural, ali, né? né, na porta da A casa, gente né? fazer uma baixaria e tudo. Aham. Vamos orar a respeito. Ouvimos nossas Veja filhas, só. vimos que elas nem sabiam do que se tratava Sim, e sim. tudo mais. Nós oramos, colocamos diante de Deus, enfim. Aham. Bom, para encerrar a história, eu acho que no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, ela volta, pede desculpa para nós e disse que a filha dela acabou. Tinha pego o batom. Pegou de fato, mas nem apresentou para as meninas, porque elas iam fazer um teatro, cada um estava levando uma coisa. Sim, sim, Sabe? As entendi. minhas filhas explicaram, mas falou: esse batom a gente nunca viu. Sim, E de sim. repente alguém ter feito assim. Uma coisa assim. Aí as meninas, na hora que ela pediu desculpa, tudo, começaram a dar uma risadinha e a gente aproveitou também para sentar, Aham. falar que não era motivo para Dá risadinha. dar risadinha, porque na verdade tinha sido uma ação de Deus. Sim. Sabe, o que é que eu estou dizendo? Que o natural, numa Seria bem família que diferente, não né? tem cosmovisão da Cristã. Bíblia, que não é cristã, é agir diferente, sabe? Totalmente. Na realidade, eu acho que ali na porta ali realmente ia acontecer alguma coisa. Se eu não Ia tivesse dar um aceitado problema. Jesus nos outros tempos, porque eu fiz isso Como assim? quando era adulta, né? Eu falava, ó, escuta, né? Escuta Aí e soltar o também verbo. ia escutar, né? Sim, Sabe? sim. Então, eu digo assim, eu digo para vocês que essa cosmovisão bíblica tem que ser percebida porque fez alguma diferença. Realmente aquela mulher, depois Sim. dessa cena toda, de vir se humilhar, de pedir Nossa, desculpa para a muito, gente muito. e considerar a atitude que nós tivemos para com Sim, ela. e eu digo até mais, Mitz, até o reflexo disso na vida das suas filhas. Sim, Né? O exemplo que elas viram ali e a Sim. posição
né, do seu marido em relação a uma situação super desagradável que Sim. poderia ter dado até briga, né? No entanto, vamos orar, né? É Deus, colocar nas mãos de Deus isso. E é uma coisa, digamos, simples, mas isso a gente pode levar para a nossa vida em situações Todos. extremas. Pegar qualquer coisa. Qualquer porque coisa. Quando a gente está falando em cosmovisão... Porque foi uma injustiça. E sabe, e essas coisas, se uma pessoa... por exemplo, ela estava naquela hora cegada por aquela coisa. Sim, estava muito brava. E qualquer coisa que você faça, sabe? Só ia piorar. Só piora, não né? vai Porque quem está com surtir raiva, efeito. quem está irritado, na realidade, escuta o que quer. Não é mesmo? E assim, sabe? E como a Kelly disse, não é só para determinada situação. Isso tem que pautar todas as ações que a família faça. Né? Uhum. E porque o que nós estamos conversando hoje, que a cosmovisão bíblica, ela na família não pode se resumir a uma programação da igreja. Os cultos domingo de manhã. Eu levo minhas filhas para a escola dominical e faço devocional com elas. Sim. Isso realmente é necessário. É necessário, mas é muito mais do que isso. Muito mais. Né? Muito mais. É o andando pelo caminho, né? Todo o tempo. É o versículo que eu quero ler para vocês. João 8,12 diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em Mateus 5, começando no 14, ele diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas sim no velador que dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Uau! Nossa, iluminada essas passagens, gente, né? Claras e iluminadas. Sabe, né? queridos, de repente o seu vizinho, ele tem que saber que você é cristão, não porque você chegou para ele e falou: olha, eu sou cristão, sou evangélico e frequento uma igreja. Ele tem que saber disso pelas atitudes que eu tenho, pela postura que eu tenho. Exatamente. Né? Aí fala o testemunho mesmo. Sim. Não tem assim, às vezes você em algum lugar conversando e a pessoa chega para falar: por acaso você não é cristã? Né? Sim. Não pergunta? Sim, isso acontece. Sabe por que ela pergunta? Porque ela viu em você ou fala ou atitude. Exatamente. Que expressam o que é, na realidade, o verdadeiro ser cristão. Né? É bem Exatamente, isso, né? A forma de falar, de se portar, né? De repente, até negar algumas conversas, sim, né? Na realidade, mostram para os outros então, quem você é. São coisas que... É ordenança bíblica. É ordenança bíblica. Você tem que passar, sabe? Não é como... Eu me lembro quando o Sam se converteu... no quartel, Sim. sabe? Aí as pessoas diziam: oh, irmão. Ele falava: irmão? Você nunca me falou que era crente. E ele nunca percebeu também, né? Porque não tinha atitude de... Daí acabaram se conhecendo os irmãos. Pois depois, né? Sim, eu sempre o Santos falava: vocês eram agentes secretos. Olha! Né? Não se davam a conhecer. A gente legal, não se né? dá Porque o Sanderson de secreto não tem nada, que bênção, né? Isso é maravilhoso. Mas assim, sabe, queridos, e não é a fala também, porque se alguém de repente, com quem estou andando há muito tempo, um belo dia, diz assim: mas eu sou cristão também, eu frequento a PIB. Sim. E daí eu posso pensar, né? Uau, né? Não, parece. A pessoa de repente nem fala, né? Mas pensa. Você não vai falar, claro, mas você certamente vai pensar. Sim, né? Sim, verdade. Porque, sabe, queridos, porque a nossa fala, o nosso comportamento, ela reflete aquilo que está dentro de nós. Nossa, né? Muito. E a gente precisa lembrar disso. Né? Por isso que nós precisamos aprender a dosar o que a gente fala, né? Cuidar da maneira que a gente se comporta, justamente porque vai expressar o que tem dentro de nós. Isso a gente ainda não deu tempo de tratar tudo, porque o processo é esse. Ele é longo. Enquanto estivermos aqui, a gente vai estar aprendendo. Dá-lhe tratamento, verdade. Né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para tentar fechar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único.
Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre a cosmovisão bíblica na família e a responsabilidade nossa como mulheres, que é Isso. bem maior, né, Kelly? É maior, ela tem um peso maior. Porque ela vai começar dentro da nossa casa, com os Isso. nossos filhos, e nós é que vamos construir isso, né, para eles, neles, né? Sim, e na realidade isso leva muito tempo, Sim. né? Desde muito pequenos nossos filhos até, na realidade, o tempo que eles forem sair da nossa casa. Até sair, é bem Até isso sair. mesmo. Esse é o tempo que você vai estar Que vai- construindo, e né, que vai para a vida precisar, deles essa cosmovisão cristã, in- para que eles entendam o que é isso, né? instruindo o coração Instruindo. deles, sabe? Isso. Não é usando aquela autoridade de mãe ou pai, ou só falar, né? Sim, sim, não, é mostrando Sabe, mesmo, né, mostrando e aplicando. Isso. Sabe, eu lembrei, a minha empregada tinha um filhinho, Sim. e um período ele ficava na escola, e quando a gente pegava ele da escola, ele passava outro período com ela ali. Sim, sim, E, na tua casa. e ele estava andando por ali, era muito pequeno, e às vezes ele via o Sanderson no telefone, orando com alguém, e ele erguia a mão e falava, glória a Deus, aleluia. Era que um pequenininho, fofo! mas ele estava entendendo as Sim, coisas, sabe, sim, né? ele começou a É prestar assim que se atenção faz, ali, né? é verdade. E era muito engraçado, porque às vezes Olha. até no telefone a gente ria. Sim, E a gente está falando que essa aplicação é a todo momento, ela A não se todo limita àquele momento necessário, que a Isso. gente não exclui, que é o devocional com a Sim, família, sim. é o culto com a família, enfim, né? Sim, aquele momento único ali, né? Sabe, a gente aplica. Eu falei também, outro dia, os meus netos, eles têm 2 anos de diferença, eles se estranharam. Porque eles são normais, sabe? Sim, Eles se sim. estranham como sim, todo... chega um momento Como que todo podem se menino pegar. e menina, principalmente, Sim, né? Eu não sim. sei se quando é menino e menino, ou só 2 meninas. Mas quando é 2 meninas também, porque eu já tive 2 Não, meninas, não, né? já dá problema, acho que de todo jeito. Vai ter um momento. Vai ter um E momento. ela arranhou ele mesmo, assim, no braço, de sair sangue. Porque Foi uma menina boa tem, arranhada. ela tem unha de menina, Compridinha já. compridinha. Sim. Né? Então a gente foi repreendê-los mas assim, também da maneira correta. Vocês acham que um Deus que vê todas as coisas está satisfeito de ver essa cena entre irmãos? Porque se nem nós, que somos falhos, não estávamos gostando, imagina. Sim, imagine o Né? próprio Deus. Eu falei, então a gente quer que vocês se juntem aí, Aham. pensem no que vocês fizeram, coloquem isso diante de Deus, falem. Sim. Nós estamos agindo, sabe, estamos tentando que eles deem uma aplicação prática Sim, para aquilo sim. que eles sabem. Na realidade, vocês estão criando uma cultura ali, É, né, Mites? Aí ele voltou Uma e cultura cristã. depois aí voltou, ele falou, vó, a gente já se perdoou. Pedimos perdão um ao outro, eu irritei ela e tal, coisa e tal. Aham. E ele falou, eu vou falar uma coisa para você. Depois da gente se perdoar, ela ainda pôs as mãos aqui na coisa e orou para sarar logo. Quer dizer, ela fez a feridinha e ainda orou para sarar logo, sabe? Nossa, que coisa mais Mas linda, essa é né? uma, Sim. como você disse, é uma cultura, é uma É uma cosmovisão cultura, bíblica. exatamente. Sabe? Você está passando ali valores assim que a gente não tem ideia da profundidade, né? E assim, do valor mesmo, né? O Sabe, valor porque disso. de repente essas coisas vão se repetir lá na fase adulta, quando ninguém vai Vão. precisar pedir, vá perdoar o outro ou vá se consertar, Exatamente. né? E em situações muito mais graves, Sim, né? bem Muitas sérias, vezes, às bem mais vezes, sérias do sabe? que um arranhão entre irmãos, mas a gente sabe que pode acontecer. Sim, né? Mas sempre. esse coração pronto a perdoar e conversar pelo que se fez, e a consciência de que tem um Deus que está vendo, Que vê todas as que coisas. vê todas as coisas. Era a hora da lição mesmo, né? Deuteronômio 6, começando no 5, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e você as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ah, é o caminho. Né? Você veja, a instrução ainda Não, e o termo muito clara. inculcar. Inculcar. Inculcar é colocar lá dentro, Isso. sabe? É como se abrisse É cavar, bem isso assim, mesmo. né? Cavar e colocar lá pôr dentro. O a sentido informação. é esse, É sabe? esse mesmo. Então, a vida em família é como uma sala de aula É para uma se sala de aula. ensinar o evangelho e botar em prática, né? Exatamente. E essa é uma das razões que a gente entende por que a família tem sido tão atacada. Com certeza. Porque é justamente dentro da família, né, que são construídos esses valores. E se não há uma família estruturada, o que vai se aprender? Né? Uma família sem essa cosmovisão vai aprender o quê? Sabe, porque esse é o diferencial na hora que, como família, às vezes você vai tomar alguma decisão, então, vamos Sim. fazer isso? Antes de fazer isso, aí o seu filho que está do teu lado fala, então vamos orar sobre isso. Vamos orar né? sobre isso, Né? exatamente. Então, são essas coisas, né? E como eu comentei no outro momento lá, que isso acaba realmente se tornando a cultura da oração dentro de casa. Sim. O orar por todas as coisas. Por orar todas o tempo todo, orar por tudo, Sim, né? orar sem cessar, Tessalonicenses. Sabe, e a gente vai respondendo, vai criando nossos filhos, Isso. porque os nossos filhos vão chegar em casa com perguntas. No tempo que as minhas eram pequenas, eu acho que eram perguntas muito mais fáceis de responder do que hoje. né? Hoje tá eu mais fico difícil. com muita pena de algumas mães e pais, porque não tá tão fácil responder, né? Não. Na realidade, você pode até confundir, às vezes, a cabeça da criança por conta do que ela escuta fora de casa. Sim, né? Mas, sabe assim, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Vamos pegar o manual que nós usamos em casa? A gente Aí não pode resolve, esquecer né? desse manual. Vamos pegar aquele manual que a gente usa dentro da nossa Isso, família. isso. Vamos ver a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de certo disso, assunto. sabe? Porque aí vem, porque eu duvido que seu filho não vai perguntar. Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso pôr um piercing aqui na minha orelha, né? Sim. Vão chegar essas perguntas para você. Não sei aonde. Vai olhar o que vai se fazer ou isso, né? E na realidade, nós realmente precisamos saber, né, aonde está escrito, qual a instrução, se pode, se não pode. A gente tem que ter esse discernimento e não tem outra forma a não ser lendo. E às vezes estudando. você pode até ser surpreendida e ter que descobrir junto. Isso. Sabe? Olha, este realmente até aí eu não tenho bem certeza, mas nós vamos achar juntos. Nossa, com né? certeza. Isso não é um problema. Não é mesmo. Não, porque né? realmente a palavra de Deus ela é tão ampla nos seus Sim. ensinamentos que pode chegar um momento que você tem alguma dúvida e tem que estudar mais profundamente. Sabe? E a gente tem que pensar que esses momentos, junto com os filhos, tem que ser abrangente em tudo. Se nós Isso. começarmos a envolver, por exemplo, eu sempre fiz isso. Depois do nosso momento de devocional, de oração por nossas necessidades, perguntar, e os seus amiguinhos? Eles sim. estão precisando de oração por alguma coisa, né? Exato, porque, que bonito isso. Porque o evangelho tem a ver com o outro. Isso. E desde pequeno nós temos que ensinar isso para eles. Sim, sabe? para que eles tenham um olhar para o outro e saibam que o mesmo Deus que abençoa os seus pequenos também vai abençoar os amiguinhos. Sim. Né? E isso é muito precioso. E eles podem perceber coisas, sabe? As meninas sempre traziam uma outra colocação. Ai, mãe, fulaninha, né? Falou que os pais estão se separando, a gente pode orar por eles, né? Então, Olha que bonito, né? Então a gente, sabe? Você tem que botar essa prática desde cedo. Isso tá construindo, Está né? construindo, exatamente. Você está inculcando ali o que Deus quer. E outra coisa que eu gosto muito de falar é a respeito das crises que a família passa. Sim. Porque não tem como a família atravessar Passar esse imune a mundo, crise, não. né? Em algum momento Sem alguma ter coisa vai vivido acontecer. crises. Vão ser crises de perda, vão ser crises, enfim, vão ser crises de Doenças, doenças, nossa, tanta tá? coisa, né? Vão ser crises financeiras. E alguns pais acham que os filhos, são pequenos demais para saber disso E querem poupam. poupar. Bem isso Sim. mesmo, E não é esse o caminho, Não né, é, Mitz? não é que Não é. é esse caminho. sabe? Né? A gente quer poupar os nossos filhos de enfrentar, na realidade, a vida. Sim. Né? Porque a vida não é fácil, ela é não é. permeada de crises. Né? Isso pode acontecer em qualquer lado. E sabe, os nossos filhos precisam entender as nossas lutas. Isso. Talvez eles não possam entender na dimensão
grande um que elas adulto sejam, entende. né? Sim. Mas eles vão entender porque, senão, como é que eles vão participar também das nossas vitórias? Isso. Né? Exatamente. Não dá. Né? Porque sem as lutas, como celebrar as vitórias? Tem que saber quando tá Em bom, tudo, quando não tá sabe? bom, né? Isso pode, isso não pode, o porquê, O sabe? porquê. Eu vou te falar que isso não é fácil, porque às Não, vezes a não é. gente tem... Eu me lembro do momento, até já contei isso, que nós tivemos que, como família, falar a respeito do avô. Algumas atitudes que o avô tinha na casa dele, e quando nós íamos na casa do avô, essa atitude aparecia. Olha Então só. a gente precisava corrigir aqui e dizer o porquê. Aí elas simplesmente amavam o avô, sabe aquela Sim. figura de avô? E porque de fato para elas, ele era aquele avô que comprava tudo, fazia tudo, Sim, era um amor de agradava, avô, né? né? Sim. Como avô ele era Sim, impecável. maravilhoso. Mas tinha umas coisas que elas podiam observar. E eu me lembro que a gente falou, não, seu avô, de fato, ele ama vocês, ele faz isso e aquilo, mas a gente teve que contar aquele lado Que não era tão bonito que não era assim. tão bonito e que o avô Isso. fazia e tudo mais. Mostrar uma imperfeição daquele avô que parecia tão perfeito. Elas começaram a chorar por conta disso. Olha, que e dó. de repente, não, eu lembro, eu e o Sam choramos também. Sim, Choramos sim, por como elas, não, choramos por eles. Sim. E falamos para ela, a única solução é a gente orar por ele Olha a e cultura da ver se oração de ele novo, que lindo. muda com isso. Vocês Sim, também podem ajudar. sim. Porque dessa maneira elas poderiam. Porque Sim. você já pensou, eu deixo à tarde junto com a avô e a avó. Se eles não são crentes ou Sim. têm outra maneira de pensar, Sim. né? É claro que quando eu chegar lá, eles podem ter dito alguma coisa que elas que amam tanto, Sim. acreditado, né? Exatamente, e vão aderir àquela E ideia, de vão repente, aderir. e pode ser prejudicial para a vida Nossa, delas, porque eles não têm uma a cultura gente cristã. sabe de história até, né? Eu não estou dizendo coisas pequenas, sabe? Quando a mãe deixa em casa e fala assim, você não dê refrigerante para ele. Aí você, como avó boazinha, dá refrigerante e fala, ai, não conta para tua mãe depois. Isso. Não é por aí. Não pode comer doce antes do almoço, só um pedacinho Não de é bolo. por aí também, não é essas coisinhas Não, assim, não. sabe? Porque Tem coisas tão como mais avó sérias, tem né? coisa mais séria, sabe? Tem coisa muito mais séria e que a gente já ouviu, né, falar, Olha, né? sim, é Gente verdade. tão séria. Eu peguei um aconselhamento uma vez, a pessoa falando para mim assim, ai, que delícia, porque ela foi lá em casa deixar alguma coisa e que delícia, né, tá com os netos. Aí ela falou assim, eu adoraria poder deixar os meus na casa da minha mãe. Ah, Aí eu falei assim, então, mas eu entendo, às vezes os avós trabalham. Ela Sim. falou, não. Daí ela começou a chorar e eu falei assim, gente, Ai, ai, a ai. coisa mais séria, deixa eu dar aqui um abraço, né? Sim, sim. E ela disse para mim, eu não posso deixar lá, porque meu pai agora deu de andar vestido de mulher dentro de casa. E eu não quero que meus filhos vejam isso. Pode, né? A gente se pergunta, né? Olha que situação. Sabe? E de repente, porque uma Não tem pessoa... como não se assustar, tem né? como. Não Mas uma tem. pessoa casada com os filhos e tem os pais... Sim. Aí eu falei, você quer conversar sobre isso? Nós tivemos um tempo junto. Ela falou que a mãe não ia se separar do pai, estava tentando entender o processo, enfim, estavam se apoiando. Enfim, Nossa. era o pai e a mãe que estavam lá, Sim, sim. mas realmente ela Não queria correr o risco. ela não podia. Sim, dava para chorar Né? mesmo, né? Que Não é dó. para chorar? Sim, Eu claro acho, que né? é, Tem gente. coisa que é para chorar, Muito sabe? difícil. Veja que situação difícil mesmo. Então, a gente não pode esconder as coisas. Vai ter que uma hora que ela vai ter que sentar e contar para os filhos, Vai. sabe? E mostrar quais são valores, ou falar assim, tá tudo bem, ou não tá tudo Não bem. tá tudo bem. E nós vamos mexer com Bem isso, né? E não são situações que são fáceis de mexer. Não. Requer realmente coragem, requer lá uma intrepidez, assim, que tem que vir do céu, porque é um terreno muito minado. Muito. Né? Gente, a área dos relacionamentos nunca é uma coisa simples de se mexer. E eu acho que nós não temos problema nenhum de estar repartindo isso com vocês. Não. Porque essa é a vida. Essa é a vida. É o momento que nós estamos vivendo. Exatamente. E se você estiver equivocada com a sua cosmovisão cristã, você precisa entender isso, né? Na realidade, a cosmovisão cristã, Mitz, ela é radical. Sim. Não existe meio termo, não existe meio cristão. Não, a abrangência ela é muito grande. Não existe aquela desculpa, sabe, queridos? É que isso está na moda agora. Sim, não tá. sim. Não tem moda. Né? Nas escrituras não tem moda, não é. São valores ali colocados. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Tá. Verdade. Queridos, a gente
vai tentar voltar com uma conversa aí, né? Eu acho Porque que sim, não deu sobre tempo. isso, né? A Aham. gente tinha muita coisa para falar, mas a gente quer agradecer a sua companhia e te convidar para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.